Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, participando desse momento, né, tão gostoso, importante do Evangelho Online. E nosso abraço também, nosso carinho, né, a todos aqueles que irão assistir posteriormente, né, em momento oportuno. A lição de hoje, essa lição do 115 do Vinha de Luz, Armai-vos, ela traz de início uma frase da Epístola de Paulo aos Efésios, e é de uma importância, todas, obviamente, mas essa é de uma importância tão grande para a nossa reflexão, para a gente buscar um entendimento maior, um aprendizado necessário, né? Então, no início diz assim a Epístola de Paulo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa frase é muito, muito importante. Aí vem Emmanuel, e com toda a sua sabedoria, né, nos traz aqui umas reflexões de acordo com essa frase de Paulo. Emmanuel inicia o texto dizendo uma frase: o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Essa frase de Emmanuel já faz com que a gente pense na nossa conduta em relação a essa fé que a gente diz sentir, diz ter. Será que nós compreendemos mesmo o que é termos fé? Será que às vezes a gente não se engana diante dessa fé que a gente, né, diz sentir? Porque muitas vezes, e Emmanuel fala isso no texto, nós achamos, né, que porque nós temos essa crença, porque nós somos cristãos, porque nós temos essa fé, até porque nós somos espíritas, que a nossa vida vai ser livre de tribulações, né, ou tribulações mais amenas. Será que é assim que a gente tem que compreender essa fé? Emmanuel fala muito aqui nesse texto disso que a gente está buscando apenas esse consolo, ele fala. É claro que nós buscamos o consolo na fé, nós buscamos a esperança na fé, né? Nós buscamos o consolo da nossa fé na doutrina espírita, que é essa doutrina espírita consoladora. Mas Emmanuel vem trazendo essa importância de que a gente reflita nessa nossa conduta. Será que por buscarmos este consolo, nós não estamos, às vezes, na inércia do nosso trabalho? E é isso que ele vai deixando claro aí no discorrer do texto. Então, ele diz assim, que buscar-lhe, né, as fontes sublimes desta fé, para retirar apenas conforto, seria proceder à maneira de crianças, que nada enxergam senão guloseimas. Então, olha, primeiro parágrafo dessa orientação de Emmanuel, né? Então, aqui ele nos chama, né, assim, aqueles que, quem percebe desta maneira a fé, como apenas querendo esse consolo, essa forma egoísta mesmo, né? Apenas querendo para si e querendo se livrar, vamos dizer assim, né, das dificuldades. Então, ele chama essas pessoas de crianças, né, de maneira de crianças que só buscam a guloseima. Então, interessado o quê? No final, né, que seja gostoso, que seja bom. É isso que Emmanuel diz para nós. E mais descendo no texto, ele já fala que nós, como adultos espirituais, se nos colocamos como adultos espirituais, nós não podemos apenas ir atrás deste consolo. Agora cabe a nossa questão, a nossa pergunta, né, na nossa intimidade. Como nos comportamos diante dessa fé? Diante de sermos cristãos? Será que estamos ainda, essas crianças atrás, né, deste consolo, desta guloseima, ou nós já estamos nos considerando e realmente nos colocando como adultos espirituais? Porque aí ele diz que como adulto espiritual, aí ele fala assim, o filho adulto ele faz a comparação, né, com o filho e essa crença espiritual. Ele diz, o filho adulto, é ilógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho.
Olha só, se nós já temos um pouquinho mais de compreensão, já saímos daquela condição de crianças espirituais, nós não podemos trabalhar essa nossa fé, essa busca desse entendimento, né, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, apenas para conseguirmos um consolo. Porque nós entendemos, e a doutrina espírita nos ensina muito isso, que não é bem assim que funciona a lei de Deus, essa lei, né, universal que nos rege. A doutrina espírita nos ensina muito essa lei de causa e efeito, chamando a nossa razão à nossa responsabilidade. Então, se já estamos buscando esse entendimento, nós não podemos mais ficar como essas crianças, né, espirituais, mas sim já como esses adultos espirituais, esses filhos adultos, que compreendem o quê? Compreendem como que funciona esta lei de causa e efeito e a sua responsabilidade. Compreende que aquilo que estamos recebendo é aquilo necessário para o nosso aprendizado, para o nosso trabalho, para a nossa caminhada nessa evolução. Então, quando aqui, lá na primeira frase, né, na Epístola de Paulo, quando Paulo diz que, portanto, tomai toda a armadura de Deus, aí a gente lembra daquela frase de Jesus, né, que vemos no Novo Testamento, no Evangelho do Cristo. Que eu não vim dar-lhe a paz, eu vim trazer a espada. É assim que Jesus diz para nós, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele não veio deixar para a gente essa paz que a gente entende como paz no mundo. Que nós ainda não compreendemos essa paz que Jesus trouxe para nós, né? Como não compreendemos a caridade, como não compreendemos a felicidade verdadeira, nós ainda fazemos confusão dentro dessa matéria que nós vivemos, dentro dessa nossa limitação ainda de entendimento do que seria sentir verdadeiramente paz, que seria sentir verdadeiramente felicidade. Nós fazemos um pouquinho de confusão. Mas Jesus fala para nós que ele não veio deixar para nós essa paz que nós julgamos ser paz. Ele veio trazer o quê? Essa espada para que a gente lute. Lute sem armas, né? Lute não com os outros, mas lute conosco mesmo. Então, essa armadura que Paulo diz, é isso que Jesus fala para nós, é essa espada que ele trouxe para nós. Ele trouxe o quê? O exemplo de como deveríamos nos portar, de como deveríamos viver a nossa vida diante das dificuldades que naturalmente a vida nos traz. E nos traz porque são consequências, né, daquilo que causamos lá atrás em nossas variadas experiências. Então, esse texto nos traz bem essa informação, e aí Paulo segue dizendo que a gente tem que tomar essa armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal. Então, olha que interessante, para que a gente possa resistir no dia mal, mas não resistir ao mal. O mal, ele quer dizer o quê? As dificuldades, né, que vai chegar para nós, com toda certeza, variadas dificuldades. Não resistir a essas dificuldades, mas ao mal de como vamos reagir a essas dificuldades. Então, é aí que Emmanuel está trazendo para nós essa reflexão, porque a gente pode, né, e a gente diz, e a gente sente, a gente fala, não, eu tenho fé, eu creio, mas será que eu estou esperando que essa fé e essa crença me livre das dificuldades, ou eu já percebi que essa fé e essa crença é para me fortalecer diante do trabalho à frente dessas dificuldades? Isso que Jesus trouxe para nós, essa espada. Essa espada é o quê? O ensinamento todo dele. O exemplo todo que ele trouxe para nós, que ele deixou para nós. A forma como ele uniu todas as pessoas, a forma como ele tentou ali dirimir todos os preconceitos, né? A forma que ele amou a todos, que ele perdoou a todos. Isso é a espada, é a armadura de Deus que Paulo está falando para nós. E é isso que a gente tem que compreender dentro dessa fé que nós dizemos ter.
Porque, às vezes, é muito fácil, a gente fala que tem essa crença, tem essa fé, mas na hora da dificuldade, some a esperança, não temos a compreensão, né? Não temos a resiliência de passar por aquilo. O que acontece? A gente se revolta, se sente injustiçado. Por quê? Porque ainda somos, então, essa criança infantil que Emmanuel fala. Mas a busca que nós fazemos diante desse estudo, diante da oração, da vigilância, na nossa caminhada, é de deixarmos de ser essas crianças espirituais e passarmos a ser, né, esse adulto espiritual. Se ainda não chegamos na condição de adulto, então já o adolescente, né, espiritual. Já estamos caminhando para um entendimento melhor. Aí, seguindo no texto, Emmanuel diz assim: em todos os templos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Então, aqui ele também faz uma menção, né, a todas as religiões, né, que em todas as religiões a gente encontra, se a gente está disposto a isso, né, com boa vontade, a gente encontra, sim, essas armaduras, né, do pai que Emmanuel está falando, que Paulo se referiu. Mas vamos deixar um pouquinho só esse templo, não vamos pensar em templo só como, no nosso caso, a nossa casa espírita, né? Aquelas paredes, a estrutura que nós nos encontramos ali. O que será que pode ser também para nós um templo de pensamento religioso elevado? Que deveria ser para nós também, né? O nosso lar. O nosso lar nós podemos considerar como um templo, e é um templo. Mas nós temos que fazer desse nosso lar um templo religioso elevado. Né? Através das nossas condutas, através da nossa forma de conviver com aqueles que estão à nossa volta, que estão agora compartilhando conosco, né, dessa reencarnação, dessa oportunidade. Então, nosso lar, e até também o nosso local de trabalho, tudo é um templo para nós, do espírito. Basta que a gente compreenda isso. E essas armas de Deus que Paulo se refere, né? Nós temos que nos vestir dessa armadura divina em todos os locais da nossa vida. Aliás, todos os dias, em todo momento da nossa vida. Teríamos que viver a nossa vida vestidos com essa armadura divina. Porque são os ensinamentos do Cristo. É aquilo que nós temos que fazer. E quando nós pensamos um pouquinho assim, que isso fica um pouquinho mais claro na nossa consciência, no nosso entendimento dessa lei maior, é claro que nós vamos resistir a esse dia mal, né? Como Paulo diz, resistir a essa nossa má conduta diante das dificuldades que naturalmente vão chegar para nós. Então, quando vamos dizendo assim, que nós temos essa fé, que nós temos essa crença, como Jesus nos ensinou, apenas a palavra, sem atitude, sem ação, né, é uma fé morta. Então, não adianta falarmos, nós temos o quê? Que exemplificarmos, como Jesus fez. Então, no nosso dia a dia, nossa rotina, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, né? E com todos aqueles que vamos encontrar nos nossos dias, nós temos que estar nesta conduta, nesta convivência, revestidos com essa armadura divina. Porque aí Paulo segue dizendo assim, então, né? Que temos que usar essa armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha que interessante, ele finaliza essa frase. Havendo feito tudo, que a gente fique tranquilo. Tudo o quê? Tudo aquilo que está ao nosso alcance, dentro do nosso entendimento. Então, olha, mais uma vez, aqui a gente tem mais uma orientação, e agora vem de Paulo, de que a responsabilidade é essa nossa.
porque a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente entende como correto dentro do estudo que a gente faz, dentro do aprendizado do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, dentro do nosso propósito, dentro da nossa consciência tranquila. Nós temos que caminhar com essa consciência tranquila diante de tudo que nós estamos absorvendo espiritualmente. Mas tudo tem um limite, nós temos o nosso limite. E em relação ao outro, nós também temos um limite. Então, se fazemos tudo aquilo que a nossa consciência, dentro desse aprendizado, dentro desse propósito maior, está nos dizendo para fazer, não importa o resultado, se atinge, se não atinge, né? Que a gente fique em paz, porque nós fizemos a nossa parte. Então, é isso que Paulo está falando para nós. Naqueles dias de dificuldade, naquelas dificuldades que chegam até nós, que podem ser várias, né, vários tipos de dificuldades, que a gente trabalhe essas dificuldades, receba essas dificuldades armados, né, entre aspas, armados, com essa armadura divina, ou seja, com essa fortaleza dessa fé operante, dessa fé com atitude, dessa fé com transformação. Aí, se a gente faz tudo o que é possível, que a gente concebe nesse momento como possível, e a gente faz isso com boa vontade, né, e oferece à vida essa transformação, aí que a gente fique tranquilo e em paz. Porque o resultado que tiver de tudo isso, nós vamos compreender, nós vamos receber com compreensão. E independente do resultado, nós trabalhamos da maneira correta. E a diferença vai estar aí, né? A diferença dessa consequência que chegou para nós vai estar aí, na forma como a gente atua dentro dessa consequência, como a gente recebe, como a gente trabalha com ela. Aí, chegando aqui no meio desse texto, né? Emmanuel diz assim, que os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas. Mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. São aquela espada que Jesus falou para nós, ele trouxe a espada para que a gente faça essa luta, que é o bom combate que Paulo de Tarso nos fala, que não é o combate com o outro, com ninguém, é o combate com a nossa própria individualidade, né? Lutarmos com as nossas próprias fraquezas, nossos próprios enganos, é isso que Paulo está falando e que Emmanuel está falando aqui para nós também. Aí é interessante, até hoje eu vi um vídeo na rede social, que duas pessoas conversando, acho que era de um filme, e interessante que uma pessoa estava muito triste, né, revoltada com a situação, enfim, não estava aceitando, entendendo uma determinada situação. E o outro dizia, se você pede esperança, se você pede paciência para Deus, Ele vai te dar paciência? Ele não vai te oferecer a paciência. Isso é conquista do espírito, é conquista íntima. O que Deus vai fazer através das suas leis, através da sua lei de causa e efeito, né? O que Deus faz? Ele vai trazer para nós os instrumentos, a oportunidade para que a gente extraia de dentro de nós essa paciência, para que a gente se transforme, né, dentro dessas dificuldades. Então, às vezes, a gente pede paciência, a gente pede saúde, cura, né? A gente pede um monte de coisas nas nossas orações para Deus. E tá certo, a gente pede mesmo, né? Mas, às vezes, nós não compreendemos o que essa lei maior nos traz. É como esse exemplo que eu falei. Nós não vamos ter paciência só porque nós estamos pedindo com fé paciência. E, às vezes, nós não entendemos isso. E é esse equívoco da fé, esse engano
dessa fé que Emmanuel está trazendo nesse texto. Então, se pedimos paciência a Deus, Ele não vai nos transformar a partir daquela oração em pessoas que tenham paciência, né? Que já tenham essa característica. Não, Ele vai nos dar condições de trabalho para que a gente trabalhe, né? Suscite essa paciência de dentro de nós, porque é um trabalho íntimo. Aí, para finalizar aqui no texto, Emmanuel continua dizendo assim: somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Então, são esses recursos da alma, né, que Emmanuel fala para nós. Nós vamos passar por esses dias maus, por esses problemas, né, essas dificuldades que a vida, que chega até nós em alguns momentos da vida, nós vamos passar por eles com esses recursos da alma, que podemos também chamar dessa armadura divina, né, dessa espada que Jesus deixou com a gente, para que a gente possa realizar essa luta. Então, são esses recursos da alma que nos fortalecem, para que a gente possa realmente passar por todas essas dificuldades. Não só dizendo que nós temos a fé, e daí naquele momento perdemos essa fé. Né? Perdemos essa fé porque não temos mais nem a esperança, não conseguimos nem agradecer pela oportunidade do trabalho. Mas sim com essa fé de entendimento, que é essa fé raciocinada que Allan Kardec fala, né? Que nós temos que ter. A fé é válida quando ela é uma fé lógica, uma fé raciocinada. Por isso, esse estudo que Jesus pede para nós, esse conhecimento da lei, né? Quando ele diz que nós temos que conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertar dessas fraquezas que nós ainda nutrimos em muitos momentos. Então, Emmanuel deixa aqui claro para nós que nós precisamos realmente, verdadeiramente, sentir a fé, ser uma fé viva, atuante. E a viva e atuante, não só em relação aos outros, em relação à nossa conduta, né? Aquilo que a vida nos traz e como vamos reagir a ela. E esse texto é maravilhoso por isso. Então, quando Paulo fala aquela frase linda lá no início, é isso que ele está querendo nos dizer, e Emmanuel veio exemplificar. Que a gente se sinta revestido verdadeiramente com essa armadura de Deus, para que a gente possa passar por todas as nossas dificuldades de uma forma digna, de uma forma altruísta, com esperança, com fé, né, com a certeza de que, independente do resultado, aquilo que chega para nós é o melhor que poderia acontecer. É uma bênção divina dentro dessa lei que é justa e é misericordiosa e que nos traz essa importância do trabalho. Então, que a gente possa compreender isso, né? Trabalhar com essa nossa fé dessa maneira correta, como Paulo pede, como Emmanuel pede, como Jesus nos orientou. Fiquem todos na paz de Jesus. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Vamos então aproveitar agora neste momento em que nós, através dessa lição, nós ficamos sintonizados com o Pai, sintonizados com Jesus, com os espíritos benfeitores e amigos que participam conosco deste Evangelho. Aproveitar este momento em que estamos todos unidos no nosso mesmo pensamento, na mesma intenção, e enviar os nossos pensamentos e sentimentos de bondade, de amor, em benefício dos nossos irmãos que se encontram em necessidades, e possamos ter a certeza de que os nossos pensamentos e sentimentos alcançarão a cada um, para que eles sejam beneficiados desses nossos pensamentos de bondade. Possamos alcançar, então, neste primeiro momento, todos aqueles que se encontram com problemas de saúde. Estejam eles onde estiverem, sejam em seus lares, acamados ou não, estejam eles nos leitos dos hospitais,
pronto-socorro, aqueles nossos irmãos que se encontram nas cadeias públicas e penitenciárias, cumprindo suas penas, que eles também possam receber essas influências positivas, que os nossos pensamentos possam alcançar cada um e levar o conforto pelo sofrimento físico que possam estar acometidos. As nossas vibrações possam chegar nos asilos, beneficiando os nossos irmãos que lá se encontram, as casas de repouso, casa da criança, onde se encontrar um desses nossos irmãos, em algum desses locais, que esses nossos pensamentos possam ser conduzidos em benefício de cada um deles, nas necessidades de cada um. Que essas vibrações de amor e de carinho possam alcançar neste momento aqueles nossos irmãos que neste momento estão passando pela dor da perda de um familiar, pela dor da perda de um ente querido ou de um amigo, e neste momento não estão conseguindo superar a perda e sofrem. Que as nossas vibrações possam chegar a cada um, levando conforto, serenidade aos corações de cada um. Nossas vibrações em favor daqueles nossos irmãos que neste momento estão pensando na prática do suicídio, por não estar conseguindo superar as dores pelas quais estão passando, dores físicas e dores morais. Que eles também possam receber as nossas vibrações e se fortalecerem. Vibrações em favor daqueles nossos irmãos que neste momento se encontram no vício das drogas. Que essas vibrações possam ser conduzidas em todos os cantos, onde se encontra alguém que se encontra nesse problema de vícios. Que elas possam ser conduzidas, que cada um possa receber aquilo que necessita e que no momento eles possam ter a reflexão do caminho errado que estão seguindo. As nossas vibrações possam ser conduzidas a todos os cantos do nosso planeta, onde neste momento estão acontecendo guerras e conflitos. Que elas possam fortalecer os corações daqueles irmãos que se encontram nos campos de batalha. Que elas possam também chegar aos governantes responsáveis por essas atitudes, que eles possam refletir no momento e resolverem tomar soluções pelo diálogo, e que, enfim, essas guerras possam aos poucos irem acabando. As nossas vibrações possam chegar a todos os cantos do nosso país, fortalecendo a cada irmão que sofre, estejam eles onde estiverem. Vibrações para que os nossos políticos, governantes dos estados, dos municípios, possam refletir a respeito das necessidades da população, endereçarem seus esforços em benefício de todos. Neste momento também, vamos pedir por todos nós que participamos deste Evangelho. Pedir pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, pedir por cada um de nós e por todos aqueles que neste momento nós possamos estar enviando os nossos pensamentos. Pedir pelos nossos animais, por tudo aquilo que nos envolve. E que essas nossas vibrações de pensamentos possam percorrer cada cômodo dos lares de cada um de nós e dos nossos familiares. E nós possamos também, a partir de agora, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de estar todo domingo, neste momento, neste mesmo lugar, realizando este Evangelho,
estudando essas lições que tanto nos fortalecem e que nos convida à transformação moral. Que possamos fazer de cada estudo uma reflexão para que a nossa caminhada possa ficar mais segura e que possamos caminhar em direção da luz. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais esta noite. E que assim seja.